vamos fazer alguns exemplos de lançamento de projéteis nessa aula. Vamos começar com um exemplo que chama-se determinar a zona de segurança para a explosão de uma bomba. Então, nós temos aqui uma superfície, tá certo? Existe aqui uma bomba que vai explodir, uma granada ou coisa assim. Todo mundo sabe que quando a bomba explode, ela manda pedaços para todo lado, tá certo? E esses pedaços, obviamente, saem com componente horizontal e vertical, portanto, eles vão realizar um movimento de projétil, um movimento parabólico. Um pedacinho vem para cá, um pedacinho vai para lá, um pedacinho vem para cá, outro pedacinho vem para cá, um pedacinho que subiu e desceu na mesma trajetória. Bem, dado que a explosão é capaz de imprimir aos pedaços uma certa velocidade V0, então V0 é uma característica da granada ou da bomba, que é a velocidade que, de alguma maneira, máxima, né, imprimida ou dada, né, fica melhor a palavra, aos fragmentos. Então, se os fragmentos acabam tendo uma velocidade máxima V0, o que acontece aqui? Acontece que então eu vou imaginar, claro, que velocidades menores terão tudo. Se você vê as relações que nós determinamos, tudo depende da velocidade, né? O alcance depende da velocidade, a altura máxima depende da velocidade inicial. Então, se essa é a maior velocidade que eu posso ter num fragmento, ela é quem vai determinar o espaço maior a ser atingido pelos fragmentos. E a zona de segurança é que região do espaço eu tenho que ficar para não ser atingido por esses fragmentos. Muito bem, então V0 é a velocidade máxima. Primeira coisa, eu vou ver o alcance, que isso vai ter. Nós vimos que o alcance máximo é V0 ao quadrado dividido por G. Então pronto, a máxima distância onde eu vou chegar é V0 dividido por G. E nós vimos que o H máximo que o fragmento é capaz de chegar, portanto vai ser aquele fragmento com a velocidade máxima, que é a velocidade 0, é um movimento para cima e para baixo, essa é a altura máxima que ele vai atingir, que portanto é V0 ao quadrado dividido por 2G, basta você colocar o ângulo lá, θ igual a 90 graus. Então a região de segurança é uma região, veja, que na horizontal, né, aqui está a bomba, na horizontal ela se estende até aqui, dos dois lados, portanto ela forma um círculo com o raio V0 ao quadrado sobre G, e na vertical ela chega no máximo a metade disso. Então ela chega até aqui, tá certo? E esse valor é V0 ao quadrado sobre 2G. Portanto, a zona de segurança é um domo, né? É um domo onde o círculo horizontal tem raio V0 sobre G e a altura obviamente, ela tem V0 sobre 2G. Então, V0 sobre G é o raio. Então, isso aqui, na verdade, é um domo, né? Ele forma aqui fica difícil de desenhar, porque nós começamos, mas ele é uma espécie de uma tenda, né? Com uma equação interessante. Você pode até determinar qual é essa equação, não é difícil de você determinar. E que altura máxima é isso. Se você estiver nessa zona, por alguma razão, você corre o risco de ser atingido por um fragmento da bomba. Se você estiver fora, não vai ser atingido pelo fragmento da bomba, tá certo? Então a gente usou aqui as características do movimento parabólico para determinar esse exemplo. Bom, vamos para mais um exemplo.
O novo exemplo que eu vou pegar agora é o seguinte. Nós vamos pegar um exemplo que está em quase todos os livros. Nós vamos ter um penhasco, né? E aqui tem um vale, né? Nós vamos lançar aqui horizontalmente com velocidade v0 um objeto. Ao mesmo tempo, quer dizer, no mesmo instante que esse objeto foi lançado por v0, alguém pegou um outro objeto aqui e deixou cair livremente. Portanto, tinha velocidade inicial 0. A trajetória desse objeto vai ser assim, enquanto a trajetória desse objeto vai ser assim. Aqui existe, eles foram lançados no mesmo instante, tá certo? E aqui existe uma largura desse poço e uma altura para o poço. Bom, então existe um poço, a altura é H e a largura é L. O que nós queremos saber, claro que esse aqui é o chamado lançamento horizontal, teto igual a 0, só isso. Então ele vai cair aqui. Não dá para lançar teto igual a 0 no chão. Você tem que lançar de cima de alguma coisa. Nós queremos saber o seguinte: qual é V0 e L para saber se eles vão se encontrar. Nós queremos saber as condições entre V0 e L que esses objetos vão bater um no outro. E se é que vão bater, né? Tá certo? Então nós queremos lançar e ver se um vai bater no outro, dado que eles foram lançados ao mesmo tempo. Obviamente que esse problema ele se apresenta de várias maneiras. O macaquinho caindo da árvore, um monte de coisa. Você pode, inclusive, soltar, se isso aqui fosse, o macaquinho vai pular, você quer saber para que direção atirar. Macaquinho, ninguém matar macaquinho, né? Então não vamos matar o macaquinho. Mas para você acertar um objeto caindo aí. Então esse mesmo problema se apresenta de várias formas. Muito bem, a primeira coisa que nós podemos fazer é pegar a equação da trajetória. Só que aqui ele tem uma posição inicial, tem um y0 que você tem que somar ao nosso y, que nós havíamos dado. Lembre-se que y era igual a tangente do ângulo de lançamento vezes x menos meio de gx quadrado dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Esse é o nosso x. Esse é o nosso. Só que o lançamento é horizontal, tangente do ângulo é 0. Portanto, isso aqui é uma parábola, só que eu não posso expressar dessa maneira. Eu tenho que dizer que y é igual a um y0, que é a posição inicial, mais aquilo que eu deduzi. Isso é o óbvio, né? E quem é o y0? Bom, depende aonde você vai chamar de x. Eu vou chamar de x e y aqui. Então isso vai ser meu eixo x, isso vai ser meu eixo y. Portanto, meu y0, minha posição inicial, é o h. Tá ok? Então eu tenho que para o projétil, eu tenho que a equação vai ser h menos meio de g x quadrado dividido por v0 ao quadrado, porque o cosseno é 1, é 0, né, o lançamento. Essa é a equação da trajetória. Para que esses corpos se encontrem em algum ponto, tem primeiro um requisito básico da coisa. Qual é o requisito? Dada essa geometria, eu tenho que lançar com uma velocidade que ele chegue até a parede antes de chegar ao fundo. Então eu tenho que impor que o y do projétil tem que ser maior que 0 para x igual a L. Tá certo? Quer dizer, esse projétil aqui que eu lancei, ele tem que bater na parede para ter uma chance de encontrar com o objeto que foi deixado cair do outro lado do penhasco aqui. Muito bem. Então, impondo isso, nós tiramos uma condição para V0. Então, basta colocar que H menos meio
de g L quadrado sobre V0 ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Para que isso aconteça, passe esse termo para cá, inverta tudo, você vai encontrar que V0 ao quadrado tem que ser maior ou igual, na verdade maior ou igual, né? Porque eles podem encontrar no último possível instante. Meio de g L ao quadrado dividido por H. Se você ver, inverteu, né? O V0 veio para lá, o H para cá. Então, se o V0 for maior do que essa condição, tira a raiz quadrada aqui, então a chance deles se encontrarem. Então, não é sempre que eles vão poder se encontrar, dependendo. Se eu quiser dar um tiro aqui e encontrar a Lua, eu tenho que ter V0 o suficiente. Muito bem. Então, vamos assumir que isso aqui está ok, que o V0 dado satisfaz essa relação. Então, há uma chance deles se encontrarem. Agora, eu tenho que, de alguma maneira, ver se eles vão se encontrar. Veja que eu comecei com a equação da trajetória, mas para o encontro é importante o tempo, né? Porque a trajetória só dá a trajetória. Quem que é essa trajetória? É vertical. Se eu colocar, e eu sei que ela é vertical, portanto ela tem um y que varia e x constante. X igual a L constante. Então tem uma trajetória que é uma reta vertical. O fato delas se cruzarem não quer dizer que eles se encontraram, porque a trajetória eliminou o tempo. Para que eles se encontrem, eles têm que estar no mesmo lugar, no mesmo instante de tempo. Então eu vou dar um passo atrás e vou olhar o tempo. Então eu vou perguntar o seguinte. Bom, vamos imaginar que existe um instante de tempo t que faz com que esse corpo aqui caia, tá certo? Então eu vou perguntar agora o seguinte, para eles se encontrarem, o tempo t tem que ser igual a L sobre V0, concorda? Porque o objeto tem V0 na horizontal, vai continuar tendo e vai ter que percorrer na horizontal uma distância L. Portanto, o tempo do encontro tem que ser esse, porque o projétil vai chegar aqui nesse lado depois de ter percorrido uma distância na horizontal L. Muito bem, então isso é uma coisa importante. Nesse instante de tempo, eu tenho que saber, eu já sei que nesse instante de tempo o projétil chegou do outro lado. Agora eu quero saber na vertical quanto que cada um andou. Muito bem, se você notar, esse objeto aqui está em queda livre, portanto na vertical ele andou um ΔY, que é igual o que se andaria em queda livre, não é? Isso aqui é o da bola, ou da pedra. Eu já pus projétil aqui, então vou pôr bola aqui. E aqui é o projétil. Muito bem, então essa bola caindo, nesse tempo ela caiu quanto? Bom, ela foi lançada com velocidade zero, tá certo? Portanto, no tempo dado, ela vai cair meio de gt ao quadrado, que é L ao quadrado sobre V0 ao quadrado. Ou seja, GL ao quadrado dividido por 2V0 ao quadrado. É quanto essa bola vai cair. Nesse instante de tempo eu tenho que perguntar agora, e esse projétil vai cair quanto? Então o ΔY que vai ser percorrido pelo projétil, ele é igual a quanto? Bom, ele tem a mesma velocidade na vertical porque ele foi lançado horizontalmente. Então é a mesma equação. Portanto, é GL ao quadrado dividido por 2V0 ao quadrado. Como no tempo dado, que é o tempo do projeto percorrer toda a largura do vale, as duas caíram a mesma quantidade, então, independente de quem seja a velocidade, eles sempre vão se encontrar. Ah, se a velocidade for muito rápida. Se for muito rápida, os dois cairão menos. Então, se a velocidade for muito rápida, eles vão se encontrar aqui. E se a velocidade for muito pequena? Bom, eles vão se encontrar aqui. O limite
é quando a velocidade é igual a isso. Se você colocar essa velocidade ao quadrado aqui, você vai ter uma relação entre L e H. E isso você pode fazer, né? Na verdade, você vai ter uma relação entre... para que os dois sejam iguais, sempre serão iguais, né? Mas, bom, não faça nada disso. Sempre vão se encontrar se a velocidade obedecer certas condições. Se a velocidade é menor, eles vão se encontrar mais para baixo, porque isso aqui é menor, isso aqui é maior. E tem um limite que é dado por isso, né? A hora que bateu no limite, certamente eles vão se encontrar em H. Pode verificar. Se você botar velocidade, era isso que eu queria que fizesse. Se você colocar no lugar do V quadrado esse valor, você vai ver que os dois ΔY dá H. Tá certo? Porque eles vão se encontrar exatamente no limite. Eles vão se encontrar nesse ponto final aqui. Vou fazer mais um exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos aqui um prédio. Desse prédio, um canhão vai atirar um projétil com uma velocidade V0. Esse prédio tem uma altura H. Nós não sabemos quem é V0, mas alguém que estava lá onde caiu a bala veio aqui e conseguiu determinar a velocidade com que esse projétil bateu aqui. E observou que a velocidade com que ele entrou, a velocidade com que ele chegou nesse ponto, era igual a 1,2 V0, que é H, e ele chegou com 1,2 V0. A pergunta é, quem é V0? Dado que você tem o H. Então, qual foi a velocidade que o projeto foi lançado? Então, eu sei que até aqui, ele é um movimento simétrico. Quando ele passou desse ponto aqui, ó, ele deveria ter o mesmo V0, que é simétrico. Aliás, é uma coisa sempre a ser considerada no movimento dos projéteis. Ele é simétrico ao redor do ponto de altura máxima. Então aqui ele passou com V0, tá certo? A velocidade, o ângulo é dado, claro, o ângulo é dado, θ. A velocidade horizontal do projétil, que sempre foi igual à inicial, é V0 cosseno de θ. Tudo bem? A velocidade vertical dele, obviamente, ela vai variar, vai diminuir e depois vai aumentar. Mas a partir desse ponto, a velocidade que ele tinha vertical inicial, estou pegando esse ponto agora, trazendo para cá. Então você está nesse ponto preciso da trajetória, ele tem um ângulo, né? Ele saiu, como é simétrico, então esse ângulo aqui, que ele faz com a horizontal, também é θ. Tá certo? E é V0. A velocidade horizontal nunca mudou, sempre foi isso. E a vertical, nesse ponto, apenas inverteu o sentido. Então ela é para baixo e vale V0 seno de θ. Certo? E agora ela progrediu de V0 seno de θ, então a componente vertical, ao passar pela linha de lançamento aqui, linha horizontal de lançamento, ela era V0 seno de θ, que é a mesma que ele tinha lá, só invertida, para baixo agora. Aqui ele tinha uma velocidade para cima, agora ele tem uma velocidade para baixo. Então ele tem essa. E ele vai ganhar uma velocidade a mais, porque nesse ponto, se você somar as duas, você vê que a velocidade é V0. Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então agora ele vai andar mais H. Então ele anda, né? Ele cai um adicional e H para atingir o solo, finalmente. Portanto, quando atingiu o solo, agora eu vou pegar essa parte aqui. Quando atingiu o solo, a velocidade horizontal dele continuava sendo V0 cosseno θ, porque ela não mudou.
Mas a velocidade vertical mudou. E é isso que incrementou a velocidade total. Quanto ela foi incrementada? Bom, eu simplesmente vejo o movimento vertical desse ponto até o chão. Então, o VY final, certo? Que é o VY quando chegou aqui ao solo, e isso somado vai dar 1,2 V0. Ele é igual a quanto que ele é? Ele é a velocidade inicial. Então a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial que ele tinha nesse percurso, que é V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, que é essa aqui, mais 2GH, o quanto a gravidade adicionou de velocidade. Essa relação também nós conhecemos do movimento de queda. Tá certo? Muito bem. Agora, o que nos é dado no problema é que Vy ao quadrado mais Vx ao quadrado no ponto de impacto é igual à velocidade total ao quadrado, que é 1,2 ao quadrado V0 ao quadrado. Quem que é esse Vx ao quadrado aqui? Esse Vy, desculpa, é esse aqui. Portanto, eu tenho V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais 2GH. Quem é esse Vx ao quadrado? Bom, é V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Isso tudo tem que ser 1,44 V0 ao quadrado, que é esse termo ao quadrado. Obviamente, esse com esse dá V0, porque o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, eu tenho V0 ao quadrado mais 2GH é igual a 1,44 V0 ao quadrado. Ou seja, dessa equação aqui, eu vou passar para o lado de cá, ganhando um espaço. Então, daqui eu venho para cá. Passando esse V0 para lá, eu fico com 0,44 V0 ao quadrado igual a 2GH. Portanto, a velocidade com que o projétil foi lançado é a raiz quadrada de 2GH dividido por 0,44. Dado G e H, você determina qual é a velocidade. Então você vê, fazendo uma observação, lá longe de onde o tiro foi dado, você é capaz de determinar qual é a potência do canhão. Tá certo? Então um inimigo bem preparado, ele vai lá, sabe onde está o canhão, se ele conhece o terreno, ele vem e mede por métodos distintos que velocidade final a bala atingiu. Com isso ele sabe a potência. Se ele sabe a potência, ele pode se manter sempre longe do alcance máximo desse canhão. Muito bem. E isso é mais um exemplo que está aí, também muito comum nos livros textos. E aí, claro, você acaba tendo vários exemplos parecidos com esse aqui. Próximo exemplo que eu vou fazer, você tem no circo uma moto que vai ser lançado numa plataforma que tem um ângulo de inclinação θ, portanto esse é o ângulo de lançamento. Ela tem uma velocidade V0 e a uma distância L existe a rampa de chegada, e essa rampa de chegada está a uma distância, o topo dela está a uma distância H acima do ponto de saída da rampa de lançamento. Tá certo? Nós queremos saber qual V0 mínimo para o salto ser bem sucedido. Quer dizer, nós não queremos que a moto se esborrache na barreira da rampa de chegada. Não vamos discutir o ângulo aqui, aí depende. Em geral, quem vai fazer esse tipo de malabarismo calcula bem esses ângulos para dar certinho, ou faz igual, ângulo de saída igual ao ângulo de chegada. Mas o problema que nós temos agora pede isso. Muito bem, então vamos ver que velocidade essa moto tem que adquirir na saída para poder superar essa barreira e fazer a aterrissagem correta. Como que nós vamos resolver isso? Bom, vamos resolver da seguinte maneira aqui, ó. Nós temos a trajetória que ela vai seguir.
né? Então eu vou determinar aqui, ó, um sistema de eixos passando pelo ponto de largada. E baseado nesse sistema de eixos, o y é igual a tangente do ângulo de saída vezes x menos meio de g, x quadrado sobre o v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado do ângulo de lançamento. E usando a trajetória, para que isso aqui seja bem sucedido, obviamente, a trajetória tem que superar o h. Então eu tenho que exigir que para x igual a L, que é a distância, o y tem que ser maior ou igual que h. Concorda? Para ele poder superar e aterrissar do outro lado lá com segurança. Portanto, eu tenho que colocar aqui tangente de θ L menos meio de g L quadrado dividido por V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ tem que ser maior ou igual que h. Bom, baseado nessa equação, é trivial você tirar que V0 ao quadrado tem que ser maior ou igual, só passar para lá e fazer tudo direitinho, inverter essa inequação, meio de g L ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado de θ, que supostamente todo mundo é conhecido, dividido pela tangente de θ L menos h. Essa é a velocidade, dado que, obviamente, isso aqui é obedecido. Se isso aqui por acaso for menor que zero, nós estamos em problema. Mas você vai ver que não, porque se você montar o triângulo retângulo aqui, você vê que isso aqui está adequadamente certo. Muito bem. Então, com isso, nós terminamos os exemplos. Tem mais exemplos para fazer, mas agora, com essa ilustração que nós demos, você pode ir adiante aí com todos os exemplos que temos no livro-texto. Bom, boa sorte e até a próxima aula.